Graça e paz, irmãos. Que satisfação enorme, de estar aqui com vocês para refletirmos na palavra do Senhor. Eu queria aproveitar que vocês estão de pé, para a gente fazer essa leitura. Estão em pé. Em Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Josué, capítulo 24, versículo de número 15. E vamos ler a palavra do Senhor. Josué 24, versículo 15 diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Podeis sentar, meus irmãos? A família, ela é uma instituição divina, Não foi um homem que criou a família. Não foi da cabeça de um homem que veio essa ideia brilhante e sensacional, a família. Mas foi criação do próprio Deus. Quando Deus ali, no ato da criação original, no início da criação, Ele criou homem e mulher, macho e fêmea. E ali Ele instituiu o casamento heterossexual, de um homem e uma mulher. E Deus fez ali o casamento também monogâmico, Ele fez uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. E em Gênesis capítulo 9, versículo 7, ele disse: Mas vós crescei e multiplicai-vos. E aí está instituída a família, segundo os padrões bíblicos: pai, mãe e filhos. E o que passa disso é gambiarra, E aí nós temos a instituição que, depois da igreja, é a instituição mais atacada, é a família. A família é atacada por ideologias infames, que desejam destruir essa maravilhosa instituição divina, que quem criou foi o Senhor. Nós encontramos Jesus valorizando a família. Jesus valorizou a família. Ele veio ao mundo através de uma família. Além de pai e mãe adotivos, ele teve irmãos e irmãs. Nós encontramos em Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. Jesus também teve o seu crescimento físico, social, intelectual, espiritual, no seio de uma família. Nós encontramos em Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, quando os pais dele o procuram e encontram no templo, e diz a palavra que ele se submeteu aos seus pais, e que ele crescia na graça diante dos homens e diante de Deus, ou diante de Deus e diante dos homens, Então o Senhor, ele desfrutou do convívio familiar. Em muitos milagres, Jesus demonstrou seu cuidado para com a família. Nós encontramos em Mateus, capítulo 8, versículo 14, quando ele cura a sogra de Pedro. Nós encontramos em Lucas 7, 12 e 16, quando ele também faz um grande milagre ali. Nós encontramos também que Jesus, ele não desfrutava de hotéis ou de pousada nas suas viagens missionárias, mas ele se abrigava num lar, em uma família. Nós encontramos quando ele foi até a casa de Pedro, E ali ele é recebido. Encontramos ele indo à casa de Marta, em Lucas 10, 38 a 42. E também o seu primeiro milagre foi realizado num casamento. Em João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Bom, ele enfatizou também o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Teve um trato especial com as crianças, abençoando-as em Marcos 10, 13 ao 16. E ele também nos ensinou a orar chamando Deus de Pai, a família celestial. Então, Jesus, ele valorizou a família, ele valorizou bastante a família. E essa instituição criada por Deus, ela foi criada com um propósito e um objetivo. E o propósito de Deus ao criar o homem e criar a família é o propósito de adorá-lo e de servi-lo. E aí nós vamos refletir na família a serviço de Deus, O tema que nos foi passado. Família a serviço de Deus. Quais as características de uma família?
que está a serviço do Senhor, que serve ao Senhor. Quais são as famílias na Bíblia que nós podemos tirar alguns exemplos e trazer essas características e aplicar na nossa vida? Então, eu gostaria de refletir com vocês em cima dessa temática. E, em primeiro lugar, dizer o seguinte: uma família que serve a Deus é uma família que ouve o chamado de Deus e obedece esse chamado. Vamos abrir a Bíblia? Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 5. Gênesis 12, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então nós temos o exemplo aí de uma família que ouviu o chamado de Deus e obedeceu esse chamado. Eu fico imaginando, e eu queria pensar com você e refletir sobre isso, quando Abrão chega para Sarai e diz assim: olha, nós vamos se mudar. Vamos fazer a mudança, arruma as coisas aí, faz toda a mudança, né? Não tinha caixa de papelão, porque se tivesse ela encaixotava tudo em papelão e botava o nome sala, quarto, para facilitar essa mudança, né? Mas eu fico imaginando a cabeça de Sarai. E talvez ela pode ter perguntado a Abraão, é um questionamento, né, que a gente pode fazer. Ela poderia ter perguntado a Abraão: para onde a gente vai? E aí Abraão diz: eu não sei, mas Deus nos chamou e disse que a gente arrumasse tudo e fosse embora daqui, que Ele vai nos mostrar a terra que a gente vai. E aí a esposa de Abraão podia dizer assim: rapaz, a gente está tão confortável aqui a gente tem segurança, aqui a gente tem estabilidade, aqui a gente tem amigos, a gente tem uma terra que a gente pode herdar, que foi dos seus pais. Tem tanta coisa boa aqui está tão bom para a gente. Mas a gente encontra na palavra de Deus que não houve nenhum desses questionamentos. Mas que, após esse chamado, a gente vê Abraão pegando sua família e partindo, e obedecendo ao chamado do Senhor. Porque a família que serve a Deus, ela não está presa a conforto, a situação constantemente boa. A família não está presa a um lugar seguro, porque o lugar seguro nós sabemos que é Deus. Então a família que serve a Deus, ela está disposta a ir para qualquer lugar, ela está disposta a abandonar qualquer conforto, qualquer estabilidade, qualquer coisa que isso queira tomar seu coração. Mas a família que serve a Deus, o seu coração está no Senhor, está disposta a ouvir o chamado e obedecer. E nós sabemos que o chamado de Deus, ele é um chamado irresistível. Eu fiquei pensando quando eu sentei ali na cadeira, né, e observando a igreja aqui, e observando as coisas, né, tudo limpinho, organizadinho, as cadeiras tudo organizada, tudo no lugar certinho. Mas para isso está tudo organizado aqui, tem uma família que está aqui a serviço de Deus. E aqui estamos nós, famílias a serviço do Senhor, fomos chamados por Deus. Você foi chamado por Deus, você foi chamado por Deus, eu fui chamado por Deus. E o chamado de Deus, ele é irresistível. E nós ouvimos o chamado do Senhor, e o Senhor nos colocou para servi-lo aqui, nesse lugar. Aqui é a terra que o Senhor colocou você para servi-lo. E você deve servi-lo com toda a satisfação, com toda a sua alegria, com tudo que você puder fazer de melhor. Eu estou maravilhado com quem esteve responsável pela limpeza aqui desse templo, né? Porque estava servindo ao Senhor. Porque a família que serve a Deus é uma família que está disposta a trabalhar para o Senhor. Pois quando nós pegamos ali Josué, o texto em hebraico, a palavra que é traduzida por servir, é a palavra que pode ser interpretada por trabalho.
E Josué não disse assim, eu e a minha casa adoraremos ao Senhor, eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor, mas ele disse, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Ele se coloca à disposição de Deus para servir ao Senhor, e é claro que tudo vem junto, né? A adoração, o culto a Deus, mas ele se coloca, ele já se reuniu com a sua família e já decidiu, e ali ele está à frente de um povo dizendo, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Então ali, sirva ao Senhor, faça como Abraão, como diz Hebreus 11:8, que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Mas ele saiu para servir. Ele deixou tudo para servir ao rei, para servir ao Senhor, o Rei da glória. Ele deixou tudo e ouviu o chamado de Deus. Então, se Deus te colocou para servi-lo aqui, sirva. Se você serve na oração, sirva orando. Se você serve na limpeza, sirva limpando. Se você serve na pregação do Evangelho, pregue o Evangelho. Se você serve contribuindo, ajudando em oração, contribua. Faça, mas faça o seu melhor. Porque você está fazendo, você vai fazer aqui, e você vai fazer não apenas aqui, porque transcende, né? Vai muito além do que o templo aqui. Faça e sirva a Deus aonde você estiver. Faça o seu melhor. Eu estive num avanço missionário e não esqueço nunca disso. Eu acho que eu comentei na igreja de Igaraçu que eu estive num avanço missionário que teve em Barreiros, né? E foi um bom grupo de irmãos nesse avanço. E a proposta foi que eu fosse ajudar um pastor servindo, fazendo a comida, né? Na cantina daquela escola. E eu não sei cozinhar, né? Mas eu fui ajudá-lo. Então, eu fui fazer o que eu podia fazer. Então, o que ele me pediu, eu estava à disposição. Se ele me pedisse para pegar o feijão, pronto, eu estava com um quilo de feijão na mão. E aí ele fez a sopa, preparou tudo. Quando terminou, a gente esteve usando a cantina da escola. E aí tinha que limpar aquela cantina. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, viu? O homem ele é cheio de coisinha, né? Não é feito mulher, não. Quando o homem vê uma coisa, ai, que nojo, a mulher não, a mulher vai lá, limpa, resolve, toca tudo, não faz nem muita conversa. Mas o homem é cheio de criqui. Eu vou dizer para vocês, eu nunca vi uma cozinha tão suja. Mas eu vou dizer para vocês, ela ficou brilhando, limpa. Porque quando eu terminei, eu limpei e tirei sujeira até que tinha muito tempo atrás. Mas eu limpei de uma forma bem limpa, porque eu estava consciente que eu estava servindo ao Senhor naquela limpeza daquela cozinha. Então eu lavei as panelas, areei, o homem areia sem querer, né? Porque ele tem mais força do que a mulher. Faça aquilo que você tiver que fazer. Faça o seu melhor. Faça para o Senhor. É assim que a Bíblia instrui. Que quando você for fazer alguma coisa, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. É para o Senhor que você está fazendo. Então, se você trabalha em uma instituição, faça o seu melhor para o Senhor. Atenda o melhor possível. Dê sua produção. Sirva ao Senhor. Porque a família que serve a Deus é a família que está disposta a servi-lo. E aonde você estiver, Deus é glorificado em tudo que a gente faz. E deve ser glorificado em tudo que o crente faz. Paulo ensinando aos coríntios, né, ele diz, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória do Senhor. Nós sabemos que ali o contexto, né? Vamos comer carne sacrificada a ídolo, não vamos, e agora nós somos crentes. Mas Paulo vai dizer, vai resumir nisso aí, vai dizer, olha, o que você fizer, se você come carne sacrificada, e você não pergunta se foi sacrificado, ou se você não come, faça para a glória de Deus. Então faça tudo para a glória do Senhor. Sirva ao Senhor para a glória dele. Você foi chamado para servi-lo, obedeça ao chamado. Deus te pôs aqui nessa igreja, ou em outra, se você não faz parte dessa aqui. Se você está nos visitando, eu não sei. Quem conhece melhor as ovelhas é o pastor Leandro, né? Já conhece as suas ovelhas aqui, já olha, consegue entender. Mas o Senhor te chamou, e não importa onde é. Faça e sirva ao Senhor. Porque é uma família que serve a Deus. É uma família que está disposta a trabalhar em prol do reino de Deus, em prol do serviço do Senhor. Olha, que se hoje você está aqui e ainda você tem algum filho que não serve ao Senhor aqui, se você ainda tem, o seu esposo ainda não serve ao Senhor aqui, se você ainda tem alguém da sua família que não serve ao Senhor, creia na promessa do Senhor. A promessa que está lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então ore pelos seus familiares. Nós temos um exemplo na congregação de Igaraçu, né, pastor Leandro? Lá de uma irmã que 22 anos orou pelo marido. E ele se converteu ao Senhor.
Já faz 2 ou 3 anos, eu nem lembro, que eu sou tão ruim da memória, mas 2 ou 3 anos que ele se converteu e se entregou ao Senhor. Então ore para que você e sua família sirva ao Senhor. Esteja disposto a ouvir a voz do Senhor, o chamado do Senhor, e disposto a servir ao Senhor. Em segundo lugar, a família que serve a Deus é uma família que ensina os seus filhos no caminho do Senhor. E que é exemplo para ensinar o caminho do Senhor e no caminho do Senhor. Uma família que serve a Deus está disposta a ensinar seus filhos. Veja o que diz aí Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 7. Você encontrou? Diz a palavra do Senhor: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás ou as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, e a gente sabe que aqui as palavras que é para ensinar é o decálogo, né? É a lei de Deus. A gente sabe que o que precede, isso aqui é a lei do Senhor. Então, a família que serve a Deus é uma família que está sendo exemplo, que está ensinando o caminho do Senhor. Que ensina aos seus filhos, mas também que ensina aos seus amigos, que ensina ao seu vizinho, que ensina ao estranho o caminho do Senhor. Que está disposto a servi-lo ensinando. Pois é isso que Paulo orienta a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Quando ele diz a Timóteo: olha, ninguém despreze a tua mocidade. Aliás, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, viu? Ninguém despreze a tua mocidade, mas se tu exemplo para os fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na pureza. Em tudo, seja exemplo. Exemplo para os fiéis. E nós encontramos uma família fazendo isso, ensinando. Pois nós encontramos 2 Timóteo, agora sim, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: olha, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó, Lóide, e na tua mãe, Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Paulo está trazendo um exemplo de uma família, de uma avó e de uma mãe, que ensinou um jovem, ensinou o filho, Timóteo, que a avó ensinou o neto. Pois a família deve ensinar o caminho do Senhor. E no caminho do Senhor, como diz Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Ensinar no caminho, né? A gente sabe que ali é no caminho, né? Não é o caminho. Porque da mesma forma que ocorre no português, um encontro de uma preposição com um artigo definido, a gente faz uma junção, né? Preposição com artigo definido. Em, mais o, no, né? No caminho. E aí a gente tem também no hebraico o mesmo encontro. E se fosse traduzido, quando a gente pega a Bíblia interlinear, né? Ela vai lá, literalmente, ela coloca lá o artigo definido e a preposição. Ensina o teu filho em o caminho, dentro do caminho, vivendo, dando testemunho, sendo exemplo em tudo que Paulo instrui Timóteo, né? Sendo exemplo na palavra, no amor, no espírito, na fé, em tudo que a gente fizer. A gente tem que dar testemunho do Senhor. Pois uma família que serve ao Senhor é uma família que ensina no caminho e o caminho do Senhor. E ensina a todos que estão em nossa volta. É o papel aí evangelístico da família, né? De ensinar o caminho do Senhor. Ensine a palavra do Senhor aos seus filhos. Promova debates, como um culto como esse, né? Quando terminar aqui, que você chegar em casa, converse com o seu esposo. O que é que o pregador falou, né? Debata com seus filhos, converse com seus filhos. Conte os feitos do Senhor. Eu digo para os pais que têm a oportunidade de ter um filho, criancinha ainda hoje, né? Aproveite esses momentos que você tem. Se você passa o dia todo trabalhando fora, quando você chegar, sente com seu filho, ensine o caminho do Senhor. Mostre que há um único Deus. Mostre a lei do Senhor.
mostre os preceitos do Senhor, mostre a misericórdia do Senhor, mostre o amor do Senhor, mostre a graça do Senhor, mas, ei, ensine o caminho do Senhor, no caminho do Senhor, sendo exemplo. Pois uma família que serve a Deus é uma família que ensina o caminho, no caminho, trilhando, mostrando as benevolências do Senhor. Em terceiro lugar, família que serve a Deus é uma família que se santifica e oferece sacrifícios a Deus. Nós temos o exemplo da família de Jó. Em Jó, capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias e de seus banquetes, enviava Jó os seus filhos e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia a Deus sacrifício, porque ele pensava no seu coração, pode ser que os meus filhos tenham blasfemado contra Deus em algum momento. Então Jó oferecia a Deus sacrifício. Jó santificava os seus filhos. Uma família que serve a Deus é uma família que se santifica para o Senhor. Se santificar não é ser perfeito. A gente sabe disso, né? Não é perfeição. Mas santificação é viver uma vida piedosa. É ter piedade do outro. É ter compaixão do outro. É ter misericórdia do outro. Santificação é se desviar do mal, pois o próprio Jó era exemplo disso. O próprio Deus vai dar testemunho. Viste, meu servo Jó, homem temente e fiel, que se desvia do mal. Isso é santificação. E Jó se santificava, e a gente não vai aqui perder tempo com abordar, né, a questão da santificação progressiva e santificação posicional, porque os irmãos sabem o que é posicional e progressiva, e que a gente tem uma pequena participação na progressiva, né? Porque a gente obedece aquilo que o Espírito de Deus coloca no nosso coração. Quando a gente obedece, a gente está se santificando progressivamente. E isso acontece todos os dias. E Jó fazia isso continuamente. Final do versículo termina assim. Assim fazia Jó continuamente. Essa ação de santificação na família e a ação de oferecer a Deus sacrifícios deve ser contínua na nossa vida. A gente está certo que a gente não mata mais um animal, né? Ninguém aqui cria um cordeiro lá no quintal e na cria separa um para ser degolado no quintal, né? Porque a gente já tem um sacrifício perfeito e sabemos que ali são figuras do que ocorreria mais adiante. Mas nós oferecemos a Deus em sacrifício de oração. Quando você dobra seu joelho no chão da sua casa e ninguém lhe vê, só o Pai que lhe vê em secreto, e você apresenta seus filhos a Deus. Você oferece a Deus sacrifício de louvor. Você oferece a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo ensina, através do vosso culto racional. Então você oferece a Deus sacrifício. Uma família que serve a Deus é uma família que oferece sacrifício, uma família que se santifica. E a relação é continuamente, porque a relação com Deus ela tem que ser contínua. Ela tem que ser ininterrupta. Ela tem que ser constante. O nosso relacionamento com Deus deve ser diário. Por exemplo, desde que Deus criou Adão e Eva, foi assim. Nós encontramos que no final do dia, no final da tardezinha, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, Deus passeava no jardim do Éden. E ali estava dialogando com o homem. Nós encontramos que o pão lá no deserto, o maná no deserto, caía diariamente, todos os dias. Nós encontramos aí em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso tem que ser diariamente. Uma família que serve a Deus é uma família que está continuamente se santificando, continuamente oferecendo sacrifícios a Deus. Era assim que Jó fazia continuamente. E todos os dias nós devemos sim santificar a nossa vida. E orarmos pelos nossos filhos, e orarmos pela nossa esposa, e orarmos pelo... Você deve orar pelo seu marido. E vice-versa, oferecer a Deus sacrifícios contínuos de oração e de santificação. A nossa família deve focar isso também. E em quarto e último lugar, uma família que serve a Deus é uma família que ama e cuida dos seus. Mateus capítulo 3 e versículo 17. Quando Jesus vai até João Batista ser batizado no Rio Jordão. E após o batismo, o céu se abre. Desce o Espírito Santo em forma de uma pomba, né? E vem uma voz do céu que diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Interessante que Deus não diz assim: esse é o meu filho amado. O Cristo
que vai cumprir a missão, o Salvador do mundo. Ele é tudo isso. Mas a voz que Deus diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Uma família que ama é uma família que cuida dos seus. Nós precisamos amar os nossos filhos. Nós precisamos amar os nossos pais, mesmo com os defeitos, com as falhas. Nós precisamos amar a nossa família e declarar isso. É lamentável que muitas vezes nós fazemos isso no final de ano, né? Dia de ano novo, no aniversário de alguém, no luto, no velório, na perda de um ente familiar. Mas você pode dizer isso todos os dias, continuamente. Diga isso a seu filho: eu amo você, meu filho. Diga à sua filha: eu amo você, minha filha. Diga a seu pai: eu amo você, meu pai. Diga à sua mãe: eu amo você, minha mãe. E haja com esse amor, porque o amor a gente sabe que não é só palavras, é ações, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus amou, mas Deus agiu em favor. E o amor é assim. Nós temos que amar a nossa família e declarar isso, e aproveitar cada oportunidade. Você não tem noção, eu tenho um pouquinho de nada, de como uma palavra pode transformar, pode quebrar, pode mudar, pode tirar a amargura do coração. Você não tem noção. Talvez muitos aqui tenham também, né? Passado por alguma experiência dessa. Mas eu vou dizer para vocês, eu tive trabalhando desde cedo, e com 14 anos de idade, minha carteira profissional foi assinada como profissional, já era um serralheiro de alumínio. Então, antes disso, com 10 anos, eu já trabalhava de ajudante. Com 11, 12 anos, eu comecei a virar profissional e trabalhar já como profissional. Então, desde cedo eu trabalhava. E meu pai era uma pessoa humilde, e ele morava numa casinha de telha brasilite bem baixinha assim, que um dia ele disse assim: olha, se alguém quem inventou essa telha, eu acho que é parente do diabo, porque eu nunca vi tão quente. O calor que fazia na casa, né? Era pequenininho, o telhado baixinho. E ele morava numa casa muito simples. Então, eu, desde novo, que eu comecei a trabalhar, eu começava a ajudar. Eu via o meu pai, o sacrifício dele, eu tentei ajudar muito ele. Então, eu já tirava um percentual do salário e ajudava ele. E, às vezes, eu tinha uma bicicleta, eu trocava a bicicleta na cerâmica do banheiro, para ele botar cerâmica no banheiro da casa dele, para estar mais arrumado. Então, eu levantei a casa dele com o tempo depois. A gente melhorou o conforto dele um pouco. Mas, meus irmãos, eu sou muito sincero. Desde o dia que eu comecei a trabalhar, até o dia da morte do meu pai, eu nunca ouvi do meu pai um obrigado. Assim, eu nunca ouvi, não. E ele já estava velho, já tinha 85 anos. Estava bem maduro, né? E aí ele adoeceu, estava com um catéter aqui, que era para fazer hemodiálise. E ele gostava que eu fizesse a barba dele, então eu fui. Ele me chamou um dia para fazer a barba dele e eu fui. Estava trabalhando na hora do almoço, no intervalo, eu fui lá. Cheguei lá, comecei a fazer a barba dele com muita dificuldade, tinha que esticar o tecido por causa do catéter, com muito cuidado, aquela cautela toda. E quando eu terminei de fazer a barba dele todinha, ficou prontinho ele, aí eu sabia que ele não dava obrigado mesmo, né? Então eu peguei as coisas e fui embora. Mas quando eu cheguei na porta da sala, da saída, aí ele fez: ei. Aí quando eu olhei, ele fez: obrigado, meu filho. Meus irmãos, nesse momento por diante, eu chorei feito um menino pequeno. Eu chorei, mas chorei tanto, mas tanto, que eu nunca chorei tanto assim. Acho que nem no velório dele eu chorei tanto, como eu chorei naquele dia, naquele momento. Que eu cheguei no local de trabalho, eu não conseguia falar. A pessoa me perguntava: e aí, como é que foi lá? Teu pai morreu, e eu não conseguia dizer. Eu só queria dizer assim: ele me deu obrigado. Veja como uma palavra tem um poder tão grande de libertar, de transformar. Ei, e na família, quando você diz para o seu filho: eu amo você, minha filha. Quando você diz para a sua esposa: eu amo você, minha filha. Quando você diz para seu marido: eu amo você, meu filho. E você diz isso olho no olho, face na face. E você ama, e você cuida. É diferente. 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da família, negou a fé. E é pior do que o infiel. A gente tem que amar e tem que cuidar. Cuidar com zelo. Portanto, ame, declare esse amor por sua família. Cuide da sua família. Pois Deus Pai estava cuidando de Deus Filho. Estava lá dizendo: esse é o meu filho amado,
em quem eu tenho alegria. E pode encontrar, você vai encontrar em outros momentos ele dizendo a mesma coisa. Quando tem a reunião entre Jesus, né, e Elias, né, alguns dizem, né, tá aquela reunião dos discípulos que a transfiguração, você vai encontrar lá, esse é meu filho amado. Aí ele ouve, né? Aí ele ouve. Você vai encontrar Deus declarando isso. Às vezes nós somos tão duros para dar uma palavra à nossa família. Então, ame sua família, cuide de sua família, porque ela é um bem precioso. Foi Deus que lhe deu, Deus que instituiu ela, Deus que fez com que você nascesse nela, no momento certo, na hora certa. Você não importa qual foi a dificuldade da sua família ou grau, foi Deus que fez você nascer nessa família que você está. Deus que te deu filhos, filhas. Deus que te abençoou com a família. Então, trate dela, cuide dela com zelo e com amor. Porque uma família que serve a Deus é uma família que ama e cuida dos seus. Então, faça isso. Não deixe para depois. Faça hoje. Se você hoje tem acesso à sua mãe, ou se ela estiver longe de você, você não puder chegar nela, liga para ela. Diga, mãe, eu liguei só para dizer que eu amo a senhora. Ligue para ela. Ligue para o seu pai, se você não tem acesso com ele. Se seu filho não está aqui, chegue em casa e declare isso. Faça isso, aproveite hoje. Não deixe para amanhã, não. E faça mais vezes. Não deixe para dia do aniversário, ou momento de comemoração, não. Faça isso continuamente, constantemente. Que nós teremos famílias abençoadas e abençoadoras. Faça isso, para que Deus seja glorificado na sua vida, na vida da família. Que você possa servir ao Senhor com grande alegria e com grande satisfação. Fazer como Josué, que disse ao povo, bom, se vocês quiserem servir aos deuses dos pais de vocês que pereceram lá no Egito, ou se vocês quiserem servir o Deus da terra que vocês estão querendo habitar, que vocês estão habitando nela, vocês decidam, porque eu já decidi. Eu já fiz a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos dispostos, prontos para trabalhar, para fazer a obra dele, servir a ele com alegria e gratidão. Nós serviremos a ele. E nós sabemos que isso ele disse no começo de sua jornada e no final de sua trajetória. Quando ele está reunindo aí no capítulo 24, ele está encerrando ali a trajetória dele, mas está dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele faz a mesma repetição que ele fez lá no começo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós trabalharemos para o Senhor, estaremos dispostos a servi-lo. E nós devemos fazer o mesmo. Estar dispostos a servi-lo. E abrir mão daquilo que for necessário. Daquilo que for necessário abrir mão. E fazer aquilo que for necessário para servi-lo. Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar vocês a nos colocarmos de pé nesse momento. Fazer uma oração pelas famílias, né? Senhor, nós queremos te louvar, Senhor. Te render graças, Deus, porque o Senhor é um Deus muito misericordioso conosco. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de nossas vidas, que cuida de cada um de nós, Senhor. Nesse momento nós queremos colocar diante do Senhor as nossas famílias, Senhor. Colocar nossos filhos, nossas filhas, nosso casamento, Senhor. Nosso cônjuge. Queremos colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor que visite cada família dessa igreja, dessa comunidade, Senhor. Cada família, Senhor, que está te servindo e que está disposta a te servir, espalhadas na face da terra, que o Senhor possa visitar essas famílias, que o Senhor possa trabalhar nessas famílias, que o Senhor possa fortalecê-las. Que haja unidade, Senhor, que haja comunhão. Senhor, que haja, Senhor, progresso no conhecimento cada vez mais, Senhor. Que haja disposição para esse trabalho, para esse serviço, que a nossa vida foi chamada e colocada, Senhor, nas Tuas mãos para esse fim. Que o Senhor nos ajude com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com a Tua fidelidade, Senhor, a darmos cada vez mais testemunho de quem servimos, de o Deus Todo-Poderoso que
nos chamou, que nos resgatou, Senhor, para que possamos dar testemunho dessa mensagem maravilhosa que é a mensagem do Evangelho, essa mensagem poderosa que transformou nossas vidas, a vida de nossa família, e que continua transformando, Senhor, a vida das famílias. Que o Senhor use, Senhor, essa igreja para que o Teu Evangelho continue sendo pregado e anunciado. Que o Senhor continue abençoando cada família desta igreja, fazendo-as prosperar no caminho do Senhor. Senhor, que toda dificuldade financeira nos lares, nesse tempo tão difícil, Senhor, o Senhor possa dar sabedoria na administração financeira, que o Senhor possa ver cada ponto do nosso lar, Senhor, e das nossas necessidades. Como diz Pedro, escrevendo uma das suas cartas, que nós devemos colocar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas necessidades, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós queremos, nesse momento, colocar diante do Senhor, principalmente nossos familiares, nossos tios, tias, Senhor, irmãos, filhos, filhas, esposos, colocar todos eles diante do Senhor. Que o Senhor possa falar aos seus corações, abrir os seus olhos e salvá-los para louvor e glória do nome de Jesus. Nós te pedimos todas essas bênçãos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.